Boa tarde, eu sou Sidney Rezende. Nosso entrevistado de hoje é Cláudio Porto, diretor-presidente da Macroplan. O Conta Corrente está começando agora. Cláudio Porto, nosso convidado, diretor-presidente da Macroplan. Cláudio, boa tarde. Boa tarde, Sidney. Eu sei que vocês fazem pesquisas, análises de cenários, mais aqui no campo interno, mas não tem como dissociar da realidade no exterior. Isso, né? Quer dizer, isso. E está tendo muita influência na nossa economia, não? O que acontece nos Estados Unidos, por exemplo? Não. A crise nos Estados Unidos, felizmente, ela está tendo um efeito muito pequeno sobre o desempenho da nossa economia. O que nos chama a atenção é de que o cenário global, de um modo geral, ele é um cenário muito positivo, benigno, e há todas as indicações de que a crise da bolha imobiliária americana, que era uma crise há muito tempo anunciada, ela pelo menos a primeira onda, aparentemente já está sendo absorvida. Chama a atenção do grande aprendizado dos bancos centrais, dos grandes bancos para lidar com essas crises. Então, hoje elas são absorvidas e gerenciadas com muito mais rapidez, de modo que os impactos, eles acontecem, mas ao que tudo indica serão limitados e vão nos afetar muito pouco. Né? Ah, bom, então isso significa que a sua visão é um pouco mais otimista em relação ao mercado interno nosso, aos nossos números, nossos indicadores, o que suas pesquisas estão indicando? Perfeito. Nossas pesquisas estão indicando o seguinte: a curto prazo, e para além desses movimentos da conjuntura, há uma série de fatores estruturais que são portadores de um melhor futuro para o Brasil. Eu queria chamar a atenção, um dos fatos mais importantes para quem pensa em estratégia é a questão do papel que o mercado de capitais no Brasil está tendo na capitalização das empresas. As empresas captaram mais de 70 bilhões de reais no mercado mais de saúde, né? Mais saúde. É o dobro do que pediram emprestado ao BNDES, que antes era o grande financiador. Então, você vê a pujança da Bolsa de Valores já funcionando também no sentido de dar suporte ao investimento privado. E isso é muito bom. Isso é muito bom. Daqui a pouquinho nós vamos aprofundar um pouco com detalhe de microeconomia e tal. Vou fazer perguntas também sobre isso para você. Bem, Cláudio, isso aí é um retrato de momento, de conjuntura do mercado. Você também combina o seu pensamento com o que está aí? Acha também que a taxa de juros pode sofrer ainda mais uma queda? O superávit vai permanecer? Acredito que há o espaço para mais uma queda na taxa de juros esse ano, na medida que a turbulência internacional e externa, os sinais são de uma tranquilização. De ponto 25 ou dá para chegar a meio? Creio que vai ficar no ponto 25, porque embora se tenha reduzido as expectativas de inflação, eu acho que tem alguns indicadores do IGPM que já apontam para uma certa alta. Nós temos que levar em conta que o nosso mercado interno está aquecido, né? Mas com um bom sinal, porque é um aumento do consumo, mas também seguido por uma onda de investimentos. Então, o cenário de curto prazo do Brasil deste ano e do próximo, a nossa expectativa na Macroplan vai muito na linha do que foi indicado no Boletim Focus. Nós acreditamos que pode chegar a 5% do crescimento do ano que vem. No entanto... E esse ano? Esse ano deve certamente ser em torno de 5. 4,7 a 5. É nessa faixa, entre 4,5% e 5%. Mas, no entanto, né, se nós formos considerar, eu acho que isso é muito importante, o cenário de competição global, né, e numa perspectiva de mais médio e longo prazo, nós ainda temos muitos gargalos e desafios a superar. Infraestrutura, por exemplo? Infraestrutura, sem dúvida, gargalos regulatórios, previdenciários, fiscais de infraestrutura, eu chamaria a atenção de energia e transportes, aí está se agregando, mas eu acho que principalmente o mais decisivo é superar o gargalo no campo da pesquisa, desenvolvimento e inovação, que é isso que tem sustentado hoje a competitividade de nossas exportações. Mas a gente vai ter que correr muito para ficar no mesmo lugar. Tá certo. Obrigado, Porto. Bem, estamos entrando aí já, hoje é dia 1º de outubro, né? No último trimestre do ano, as pessoas começam já a pensar meio que no Natal, fazer compras e tal. Qual é a preocupação em relação à inflação, aquela crise que envolveu no meio do ano preços dos alimentos, tudo isso está superado? Eu acredito que sim. Eu acredito que está superado.
Um outro dado que é bastante positivo para a gente considerar, não só na conjuntura, mas no panorama econômico atual, é o grande dinamismo na área de habitação, o boom imobiliário que nós estamos vivendo aqui por conta de um crédito que finalmente está chegando a preços, a valores, a taxas razoáveis. É um ciclo virtuoso, você diria, porque a construção civil gera muito emprego, por exemplo. Né? Isso. Diminui o déficit habitacional. Diminui o déficit habitacional, que ainda é muito grande, cerca de 8 milhões de habitações, segundo algumas estimativas, e desse ponto de vista isso é uma boa notícia no sentido da dinamização. O que se observa, assim como algo a preocupar, é que ainda o segmento que tem exibido menor dinamismo é exatamente o da chamada classe média, que, de um certo modo, tem sido muito penalizada com a elevada carga tributária que existe, que hoje predomina no país. Né? E, desse ponto de vista, a classe média, sem dúvida alguma, e boa parte das empresas são as mais penalizadas por conta disso. Tá certo. Obrigado, Porto. Estamos chegando ao final dessa edição do Conta Corrente. Vamos agradecer o Cláudio Porto, diretor-presidente da Macroplan, pela presença. Obrigado, boa tarde. Obrigado, boa tarde. Boa tarde para você também. Até a próxima edição. Até lá.